Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Você que acompanha aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, nossa mais expressiva gratidão por você estar acompanhando, compartilhando, colocando aqui as suas sugestões, possíveis questionamentos também. A gente hoje estamos dando continuidade ao nosso encontro anterior, que é falando um pouco de espiritualidade, saúde mental e espiritualidade. O que a espiritualidade, a religiosidade pode nos ajudar diante dessas questões de saúde, não só a saúde mental, mas tudo que envolve a aflição, o sofrimento, né? E nós lembramos que no primeiro encontro nós destacamos aqui o psiquiatra Alexandre Moreira, que tem estado bastante em todas as mídias aqui no Brasil, no exterior, quando ele fala da espiritualidade, psiquiatria e espiritualidade, e foi um profissional que foi recentemente premiado pelo Oscar da Psiquiatria e Espiritualidade, onde grandes nomes da história da humanidade já foram premiados, né? Então, ele teve esse reconhecimento recentemente, e tem tido muita pesquisa falando dessa necessidade de a gente linkar espiritualidade, ciência, e aquele cuidado que a gente deve ter também para quando aquele indivíduo que chega à nossa casa, seja a nossa casa espírita, protestante, católica, qualquer que seja, que a gente respeite, considere o ponto de vista daquele que vem. E assim também orientando os profissionais da área de saúde que possam validar aquilo que ele traz. Então, essa recomendação cada vez mais está sendo disseminada para que a gente possa entender e validar aquilo que aquela pessoa que vem buscar ajuda, seja no consultório profissional, seja na casa espírita, em qualquer organismo, né, social, né, seja religioso ou não, mas que seja considerado a crença do indivíduo. E isso vai nos ajudar bastante no tratamento. Então, nós estamos aqui mais uma vez contando com o nosso querido irmão Fernando Cavalcante, trabalhador do nosso Cristo Consolador, MAP Itaguaí, e também do Paulo Dimas Madalena. Olá, Fernando, mais uma vez agradecemos a você pela oportunidade de estar aqui, enriquecendo com as suas reflexões e com a sua trajetória também nesse processo de ajuda, de colaboração. Boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que quem for ver o vídeo aqui, vai ser esse instante, né, Fernando? É uma alegria muito grande para nós, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Para todos nós que estamos aí na rede. E para nós é uma alegria muito grande. E a gente espera poder colaborar um pouco. Hoje nós queremos dar continuidade, né, falando de uma droga, que é aquela droga que é aceita, né? Nós lembramos que quando nós fizemos o teatro há muitos anos lá pelo Samaritano, o nome era O Último Gole. A gente botou assim um subtítulo, A Droga Permitida. Então, o conceito que temos na atualidade é o quê? Álcool e outras drogas. Mostrando que o álcool ele pode ser a porta de entrada para muitas outras drogas. E aí, nós não estamos fazendo assim como aconteceu da lei seca, né? Lá atrás nos Estados Unidos, né? De proibição total. Não é esse entendimento que nós temos assim, cada um tem o seu processo, deve ser respeitado. Mas nós estamos falando aí de 10 a 30% das pessoas que vão ser usuárias e que possivelmente possam desenvolver a dependência. Poderão ficar dependentes ou poderão se encaminhar para outras drogas também. Então, a questão do alcoolismo é uma questão muito forte, muito presente na sociedade. A preocupação também das crianças e adolescentes, né? Dos pais, muitas vezes estarem facultando, né, a cervejinha, molhar a chupetinha, né? Copo de cerveja, etc. Então, e são práticas antigas, mas que infelizmente ainda são recorrentes. Desconsiderando essa vigilância, esse cuidado que a gente tem que ter nesse processo.
E como é que você vê essa questão, Fernando, assim, do consumo do álcool, né? E como a espiritualidade, no seu entendimento, ela pode estar ajudando a prevenir e a cuidar de quem já está com esse problema? A gente, nessas nossas convivências aí durante esse tempo de encarnação, nós mesmos vivenciamos e vimos muitas pessoas, né, enveredarem por esse caminho, e foi um caminho muito trágico, né? Trágico assim, destruidor na vida da pessoa. E a gente vê que às vezes a pessoa quer, mas não quer, né? Aquela questão da vontade, né? Eu queria até entender depois, né, com o tempo, qual é o gatilho para a pessoa realmente despertar. Porque tem pessoas que têm essa capacidade. A partir de hoje eu não quero mais. Outras não. E a gente, como espírita, a gente sabe muito bem da influência dos espíritos na nossa vida, como está lá na famosa questão 459, né? Aí, como a gente tinha comentado anteriormente, a dona Joana de Anjos também, lá nesse mesmo livro Despertar do Espírito, em que ela fala, tem uma página, um capítulo sobre alcoolismo, né? Ela diz que bebe, não importa a classe, bebe socialmente. E a gente sabe muito bem que bebe por qualquer motivo, para comemorar, quando está alegre, quando está triste. E a gente sabe que a espiritualidade, para nós que temos esse entendimento, a importância de nós nos precavermos e nos aproximarmos daqueles irmãos que nos protegem. Precavermos daqueles que estão querendo nos induzir ao erro e nos ajudar, a procurar ajuda com os irmãos que nos protegem. E como faz isso? Através da oração, através da mudança de hábito, que tem que se fazer uma forcinha, né? Como está lá dos 12 passos, né? Se afasta do lugar, procura um poder superior. A gente lembra do caso lá daquele livro Sexo e Destino, né? Que é famoso. O Cláudio, o personagem é Cláudio, que o espírito chega e fala para ele que ele quer beber. Isso, e o outro, daqui a pouco, ele começa a coçar a garganta. Verdade, me lembra bem até uma pergunta um relato de Ramatiz, quando fala sobre o alcoolismo, que é assim, é o caneco vivo. Coça a garganta, quando a pessoa sente aquela coceira, ele vai e se acopla. O André Luiz até faz esse relato, que eu acho assim chocante, né? Chega um certo momento que não se sabe se é um ou se é duas pessoas que estão ali. Isso mesmo. Mas é importante você destacar isso, porque a Irmandade, né, lembrando mais uma vez, o Alcoólicos Anônimos está fazendo 90 anos, né? Ele muito sabiamente vão dizer assim: evite lugares e pessoas de ativo. Lugares, pessoas e hábitos de ativo. Isso a gente pode fazer uma correlação, seja com a doutrina espírita, que vai mostrar o quê? Que nesses lugares, além das companhias encarnadas, tem os espíritos, né, que estão ali, que tendo essa necessidade desse consumo, se acopla ao indivíduo que muitas vezes está fragilizado e acaba permitindo que aquilo ocorra. E como você disse, né, como se fosse um caneco humano, inspirando, sugestionando, como a Ivone Pereira também traz, né, inspira, sugestiona, né, escraviza. É verdade. Então, e aí a questão é complexa. E por isso que a importância da prevenção, quando a religiosidade, a espiritualidade vai nos ajudar a nos fortalecer para evitar esse vazio existencial que a Joana também fala no nosso livro, né, Alcoolismo, Droga, Caminho e Superação. Mas então, Fernando, vamos pedir aqui o Celso para colocar aqui um conteúdo, né, que nós estudamos lá no Cristo Consolador, Mato Cristo Consolador, com a nossa querida Miriam Castilho, que vai falar dessa gravidade do álcool, né? Ela é uma pessoa que tem bastante conhecimento, bastante vivência das Irmandades Anônimas, uma trajetória extremamente enriquecedora e nos ilustra muito bem com os seus conhecimentos, né? Desde que o homem pisou as uvas, que o álcool vem acompanhando o homem na história da dependência. O álcool é a droga mais que existe sobre a Terra. Ele é o único que leva um homem à morte por intoxicação.
é o único que leva à morte por coma. Nenhuma outra droga manda ninguém para o outro lado por coma. Todas as outras drogas pesadas, heroína, cocaína, levam o usuário à morte por parada cardíaca, insuficiência cardíaca. O coração começa a entrar em desalinho e aí ele para. O álcool não. Ele intoxica e ele vai destruindo camada a camada o organismo até entrar em colapso. A pessoa entra em coma. E o álcool, ele tem uma característica muito interessante, porque ele passa por 3 etapas importantes. Ele brinca com o organismo daquele que está usando. E a gente tem uma classificação interessante, que é os estágios que o álcool atinge quando você o ingere. E uma classificação, assim, a princípio, engraçada, né? Porque o álcool, no primeiro instante, ele tem 3 estágios, e no primeiro instante, ele é um instante de excitação, né? E nesse estado de excitação, a gente faz um paralelo dele como sendo o estágio do macaco. Nesse momento, o ser humano ele fica à vontade, relaxado, brincalhão, falador, né? Então, ele fica assim, em festa. É o primeiro estágio do álcool quando ele bate no organismo. Isso acontece em 1 copo, 2 copos de cerveja, 1 taça a 2 de vinho, 1 a 2 caipirinhas. Então, nesse período, o homem está naquele estágio de felicidade. Chega a ser comparado a algum tipo de remédio relaxante, né? Vamos dizer assim. E a pessoa fica tão eufórica que ela perde a capacidade de vigilância. Então, um perigo dirigindo, parece, não estou bêbado. Mas a capacidade de vigilância é a primeira coisa que perde. Você fica tão feliz que você perde espaço, você não sabe fazer cálculo, você perde a capacidade de dirigir. Então, mas é o momento inicial do álcool no organismo. Como é tão bom, seria interessante que eu ficasse mais feliz, mais alegre, mais descontraído. E aí você bebe mais e entra no segundo estágio, que é o chamado estágio de agitação. É o estágio do leão. Nessa fase, pessoas fantásticas, tranquilas, se tornam agressivas, violentas ao extremo, podem cometer absurdos, do tipo bater nos outros, do tipo parei o carro, desci, ataquei, bate em filhos, bate na mulher. É um momento muito agressivo. É o segundo estágio do álcool, que é a confusão, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, desorientação e dificuldade da fala e visão turva. A pessoa fala enrolado, não está enxergando muito bem. E aí, se continuar bebendo, entra no estágio 3, que é o estado do coma. Nós vimos aí então esse breve conteúdo que nós vamos compartilhar mais tarde por completo, mostrando essa gravidade do homem. E aí nós estamos chegando aqui já ao finalzinho do nosso segundo bloco, né? Agradecendo a todos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, e mantenha-se informado no nosso site do MAP, né, do Samaritano também, no YouTube, no canal do Samaritano e do MAP. Nós temos diversos conteúdos lá mais ampliados em relação a esse contexto aqui. E nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso querido Fernando Cavalcante, atuante da nossa equipe MAP Cristo Consolador, do Paulo Dilma Madalena, mais uma vez a sua participação. Então, Fernando, que você possa aí dar o seu até logo, até breve, deixando aqui as suas despedidas. Até a próxima, se Deus quiser, e continuaremos juntos.